Entrando, uma casa bastante cheia, né? Pessoas queridas, e a gente é sempre bem recebida e sente uma energia muito gostosa, muito acolhedora. Eu quero agradecer vocês pela oportunidade de estarmos aqui. Eu trouxe o tema As Leis Morais da Vida, porque é um tema bem bacana, abrangente, e que a gente vê toda aquela questão que Deus foi trazendo para nós, para o homem, né, para a Terra, gradativamente o esclarecimento sobre a vida divina, a vida espiritual, né? Primeiro veio Moisés com os seus 10 mandamentos, né? Depois veio Jesus com o seu mandamento, a sua lei áurea, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a doutrina espírita, através do Livro dos Espíritos, das leis, da terceira parte das leis morais, discutindo cada lei, né? Que na verdade bate bastante com os 10 mandamentos, né? Honrar a Deus sobre todas as coisas, seria a lei do louvor e da adoração. A gente vai detalhar isso aí. Então a gente vê assim como o homem não estava ainda preparado desde aquela época de Moisés até hoje para toda essa explicação sobre a questão moral, sobre a questão ética, sobre a questão espiritual. Nós estamos ainda evoluindo. Fomos criados simples e ignorantes, então talvez a gente, como disse Jesus, né, a gente não tinha condição de assimilar muitos alimentos que a gente ainda não tinha condição de conhecer. Então tudo foi dito em parábolas. Na época de Moisés foram leis mais rígidas, né? Na verdade, antes de Moisés já havia, né, o olho por olho, dente por dente, todas aquelas coisas, mas assim, ele teve que ser um pouco mais rígido no sentido de dizer, não matarás, honrarás teu pai e tua mãe. Já Jesus pode dizer de uma forma assim, não fará ao outro o que você não quer para você, amar a Deus sobre todas as coisas. Então dá essa conexão que nós temos que ter do nosso amor, da nossa íntima, do nosso carinho e cuidado com o próximo, de não fazer a ele o que o fira, porque a gente também não gostaria de ser ferido, e amar a Deus, que daí a gente já vê que é uma fase que a gente diz que é mais transcendente, uma fase mais evoluída da pessoa e do espírito, porque a gente aos poucos vai conectando com Deus. Infelizmente a gente ainda não tem essa condição, né, de se elevar tão espiritualmente, a gente ainda está ainda na Terra, ainda vivendo na racionalidade, no instinto, ainda precisando transcender, evoluir, melhorar. Mas a gente vai aos pouquinhos, né? A gente tem aprendido muito, com certeza. E o Livro dos Espíritos, né, a terceira parte do Livro dos Espíritos, fala das leis morais. Dessas leis morais saiu também, os temas saíram para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente diz assim que o Livro dos Espíritos é o livro mais importante, é o primeiro, porque realmente dentro dele, na primeira parte, teria a Gênese, na segunda parte, o Livro dos Médiuns, na terceira parte, as leis morais, teria as ideias também do Evangelho segundo o Espiritismo, e na quarta parte seria o livro do Céu e Inferno, né? Das esperanças e consolações. Então, a gente sabe que estudar o Livro dos Espíritos é fundamental, né? Estudar, ler em casa, né? O importante é a gente conhecer. Opa! Aí, como eu sou psicóloga e gosto muito desses temas, né, da Joana de Ângeles e desse senhor aqui, Sérgio Luiz da Silva Lopes, eles são da Associação Médica Espírita, eles trabalham bastante as leis morais e a saúde mental. O que esse psiquiatra diz? Que muito das questões que as pessoas têm de transtornos mentais, de depressão, de ansiedade, está muito ligada à culpa, está muito ligada à consciência culpada. Então, onde estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Então, por mais que a gente queira esconder do outro que a gente fez algo errado, por mais que a gente queira fugir da polícia ou da lei humana, a gente tem a nossa consciência nos culpando, nos condenando. Então, muitas vezes a gente vem de culpas até mesmo de outras vidas, né? O catolicismo considera o pecado original. Nós consideramos uma bagagem mesmo de erros e acertos, de sementeiras que fizemos e que hoje estamos colhendo, né? Talvez em vidas passadas nos suicidamos, talvez matamos alguém, talvez abandonamos, quantos erros cometemos, né? Conosco mesmo e com o outro. Então, as leis morais afetam a saúde, por isso que eu gosto muito dessa parte. Por quê? Porque se você afeta alguma lei moral, você está fazendo contra você, contra Deus e contra o próximo, e às vezes até contra o planeta, né? Quantas vezes a poluição também é uma transgressão de uma lei moral, de uma lei divina, né? Então, integra aspectos espirituais, éticos e psicológicos. Então, quem que fica bem com a consciência pesada? Quem que fica bem
se ferir o outro. Talvez na hora você exploda e tal, fale umas bobagens, mas depois você não consegue nem dormir, nem comer, você fica muito mal, até você se reconciliar com essa pessoa, pedir perdão, até você também se reequilibrar. Então, olha como é importante a gente seguir as leis morais. A lei dos homens é interessante também, né? A gente sabe que vai ser multado ou que vai ser preso, mas a gente pode até passar um radar e ninguém te pegar, a gente pode até cometer um crime e ninguém descobrir, mas a consciência vai cobrar. E a lei dos homens, ela é muito sujeita à cultura e às mudanças de opinião, né? Hoje em dia, por exemplo, querem se instituir o aborto, a eutanásia. Então, será que essa é a lei divina? Será que é essa a lei correta? A lei realmente é uma grande transgressão mesmo à vida. Porque a primeira lei seria não ferir a própria vida, nem a sua própria vida através de um suicídio, nem a vida do outro através do assassinato. Um aborto, discutam da forma que for, é um assassinato, né? Uma eutanásia, a pessoa tirar a vida da pessoa antes da hora de uma morte natural, também é uma grande transgressão. Então, o Espiritismo está sempre incentivando, através dessas leis morais, o nosso autoconhecimento e a nossa reforma íntima. No que eu estou melhorando desde que eu entrei para o Espiritismo? O que eu aprendi? Estou sendo esclarecida de uma porção de coisas que eu não devo fazer para o outro e estou, às vezes, deixando me levar por vício, por paixão. Estou sendo antiético. Então, assim, o espírita tem que seguir o modelo de Jesus. Tem que seguir um modelo em direção à perfeição. Vamos conseguir rapidamente? Não, é sempre muito difícil. A gente vai cair, vai conseguir, né? Às vezes a gente vai perder a cabeça, mas a gente sempre vai procurar a reforma íntima. Para a gente ser cidadão de bem, para a gente ser pessoas melhores, para nós mesmos. Não é assim aquela promessa de uma vida futura num céu. É para a gente viver bem aqui na Terra, a nossa vida presente. Então, um incentivo à moralidade, né? À ética, ao cuidado com o outro, com o meio ambiente, o equilíbrio emocional, o equilíbrio no bem viver, né? Cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso planeta. E a evolução espiritual, que é a nossa vida real, né? Porque a gente é espírito que está num corpo carnal. A gente está por uma passagem sobre a Terra, né? Tem gente que acha que a gente é só um corpo que está na vida da Terra e que um dia vai se libertar nossa alma, vamos nos tornar um espírito e vamos para um plano superior. Não é assim, a gente vai viver na erraticidade, no plano espiritual e no plano terrestre. E é no plano da Terra que a gente tem nossas provas. É aqui que a gente tem que fazer a nossa lição de casa, a nossa prova, é aqui que a gente tem que mostrar. Porque realmente lá no plano espiritual a gente vai ter muita instrução, muito ensino, muita coisa, mas aqui que a gente vai fazer, vamos enfrentar as nossas missões, vamos ter nossas convivências com pessoas difíceis, é aqui que a gente vai fazer a prova prática, né? A gente vai vencer os nossos desafios. O que é ter saúde mental? A saúde, ela é ampla, né? Física, mental, espiritual. Mas a saúde mental é ter uma harmonia de pensamento, emoção e conduta moral. Se você não teve uma boa conduta moral, com certeza você ficou com as emoções exacerbadas, né? Você deixou se levar pela ira, de repente feriu alguém. Você se deixou levar pelo ódio, pela inveja, pelo orgulho, fez coisas que não devia. Será que você consegue manter esse equilíbrio? Será que a sua consciência deixa você ficar legal, ficar em paz? Será que vale a pena pegar um dinheiro que não é seu, né? Pegar algo de alguém, conseguir, né, vencer pisando nos outros? Então, tudo isso são coisas que a gente vai ver que quem tem uma consciência moral, ética, espiritual, não vai conseguir fazer. Nem que tente, né? A gente sabe que é muito difícil. Então, a gente vê que quando as pessoas são mais desequilibradas emocionalmente, elas estão ligadas a vícios, elas estão perdidas mesmo na parte moral. Não é querendo fazer juízo de valor. Às vezes elas vêm com muitos problemas, às vezes de vidas anteriores, né? A gente tem coisas dessa vida que a gente, às vezes, se desequilibrou, se perdeu em culpas, em vergonha, e se adquiriu um transtorno. Mas e de outras vidas? Será que a gente não veio, às vezes, com algumas lesões, alguns problemas? Eu sou evangelizadora, então a gente usa bastante exemplos práticos, né? Se numa vida você se suicidou, aí eu mostro para as crianças, olha, esse aqui é o teu perispírito. Você desencarnou, você foi atendido na espiritualidade e vai viver de novo, vai ter nova chance. Mas olha o que você fez para o seu perispírito. Isso aqui não é castigo de Deus, isso aqui você mesmo fez, é causa e consequência. Então, lei tem causa e consequência. A lei é imutável.
Então, se você lesou, você vai ter isso aqui. Claro que com o tempo você pode recuperar, regenerar, e a providência divina faz isso. Mas você realmente infringiu uma lei e tem as consequências disso. Então tem como fugir da lei divina? Não tem, não é como a lei dos homens, né? Não tem essa coisa, não vão descobrir, né? Porque você mesmo infringiu aquilo. Da onde que vem o sofrimento psíquico? De conflitos morais, conflitos pessoais, afastamento das leis morais. Então, às vezes, você sabe, né? Você, às vezes, deixa até de vir na igreja, na doutrina espírita, porque você fala, não, eu fiz algo muito feio, muito ruim, e lá eles vão falar que não pode, que foi um pecado, mas você fez com você mesmo. E quando a gente desencarna, não tem um tribunal lá nos julgando. Não tem... Deus é só amor, bondade, piedade, misericórdia. Se ele nos deu o livre-arbítrio, ele sabia da possibilidade da gente escolher o caminho errado e errar. Ele sabia que a gente podia escolher o amor ou a dor, e às vezes a gente, sem querer, escolhe a dor. Porque todo mundo quer ser feliz, né? Ninguém escolhe errado porque quer. Todo mundo tenta acertar. E acontece da gente errar? Acontece. Às vezes a gente cai no vício, às vezes a gente cai do orgulho, às vezes a gente faz por vaidade, por ilusão, né? Às vezes a gente erra mesmo, né? E às vezes também a gente deixa vir aqueles instintos, aquelas emoções mais primárias. Vem a raiva, você vai lá e toma uma decisão errada e às vezes até se corta, se suicida, ou mesmo é violento com o outro, acaba um relacionamento, estraga, né? Estraga suas relações, estraga a tua vida. Então, claro, vai vir a culpa, e às vezes tudo que nós temos, né, de problemas é culpa do orgulho e do egoísmo, né? Culpa disso aí. Realmente a gente estagna, a gente se sente orgulhoso, muita gente não vem para nenhuma religião para quê? Ah, não quero escutar nada disso não, a vida é só aqui, é só o material. A pessoa no fundo sabe, ela tem consciência de que existe uma vida espiritual, de que existe um Deus, só que ela vê Deus de uma forma punitiva. Então ela pensa assim, não, vai todo mundo me punir, vão falar que está tudo errado, eu não vou conseguir seguir os mandamentos da lei de Deus, então eu prefiro ficar à parte, eu prefiro nem saber de religião. E adianta, né? É o macaquinho que fecha. Não adianta, né? A única chance, a única oportunidade que a gente tem de crescer, de melhorar, é através da espiritualização, é através do relacionamento com os nossos irmãos, é através da elevação moral e espiritual. É o único caminho que nós temos. Mas algumas pessoas preferem ficar na materialidade e fingir que nada disso importa. E essas pessoas são as que vão, roubam, trapaceiam, né? Fazem tudo isso que a gente sabe. Coisas que também a gente faz, né? Não vou dizer que a gente também não esteja livre de fazer isso. A moral funciona como uma ferramenta terapêutica e preventiva das doenças físicas, mentais e espirituais. Se eu agir bem, eu estou tranquila com a minha consciência. Agora, se eu agir mal, eu acho que levei vantagem, mas às vezes, lá para frente, eu não vou conseguir ser feliz, não vou conseguir me soltar, não vou conseguir me livrar dessa culpa. Então vamos falar da primeira lei, que a gente tem pouco tempo, e são 10 leis, né? Lei da adoração. Adoração a Deus, né? A maioria das religiões sabe disso, mas você pode adorar a Deus aonde você estiver. Não precisa ter um rito, não precisa ter uma religião, você pode conectar-se com Deus. Mas é importante estar em comunidade? É. Você vem aqui, ganha um abraço, conversa, aprende, ensina, convive, faz uma caridade, é atendido, toma um passe. Então, é uma coisa maravilhosa, né? Não precisa ter aquele fanatismo, não precisa ter aquela coisa de dizer que as outras religiões estão erradas e que só a gente vai se salvar. A salvação é individual e independente de religião. Tudo vai da sua conduta moral. E salvação, a longo prazo, não existe, né? A gente vai tentando melhorar e, como disse Jesus, sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. Então, vamos tentar ir em direção à perfeição. Ainda bem que a gente tem eternidade, né? Porque é assim mesmo. Então, a lei de adoração é a conexão com o sagrado. Importa a religião? Não, não importa de forma alguma. Então, a saúde mental é favorecida quando a pessoa tem religião? É muito bom. Eu sou psicóloga, trabalho com paciente com câncer. As pessoas que se apegam em religião, elas têm um enfrentamento, uma resiliência, uma condição tão melhor de viver, sabe? Ela sofre menos, ela se culpa menos, ela dá menos trabalho, ela colabora com a equipe médica, ela agradece, ela confia. Então, assim, já uma pessoa mais sem religião, mais reticente ou mais materialista, ela fica ali. Ela pensa em não tomar remédio, ela pensa em suicídio, ela pensa em sumir, ela se desespera.
Aí, além de um problema físico, ela vai ter um mental, emocional e espiritual. E vai ser muito complicado para ela. Então, a conexão com Deus é excelente para a nossa saúde mental, física e espiritual. Para não adoecer de forma preventiva e depois que você adoeceu, para você ter resiliência, coragem, passar por aquela vicissitude, né, que a gente fala, ou aquela prova que você tem para passar. Na hora de um luto, né, você perde um filho, o marido, o esposo, a mulher, tem que ter, a mãe, o pai, você tem que ter fé. Você tem que se conectar com Deus e ter esperança, uma consolação de que haverá outras vidas, de que haverá um reencontro. O desequilíbrio na lei da adoração, ou na parte religiosa, seria o fanatismo, a culpa religiosa, essa coisa do pecado, né? Essa coisa de não aceitar quem pensa diferente, não aceitar quem se porta diferente. E é assim que as religiões acabam não sendo inclusivas. Muita gente tem vergonha. Ah, porque eu tenho tatuagem, não vou na religião. Ah, porque eu sou diferente. Não pode ser assim, né? Uma religião não pode ser discriminatória. Ah, e gay não pode ir naquela religião. Infelizmente, né? Primeiro vem o ser humano, depois as escolhas desse ser humano. E não existe esse certo e errado também, né? Porque cada um tem sua consciência, cada um tem seu arbítrio e cada um tem sua conjuntura na vida. Então, às vezes você julga uma pessoa, mas você não sabe da história dessa pessoa. Você não sabe o que levou ela a fazer aquilo, né? Às vezes ela é desequilibrada mentalmente, espiritualmente, mas vem toda uma história muito pesada, às vezes, que ela enfrentou, né? Às vezes o desequilíbrio também em rituais mecânicos e sem significados, que às vezes as religiões não ensinam muito, né? Tem religião que não discute assuntos do dia a dia da pessoa, né? Como viver melhor com a família, como viver melhor no trabalho. E tem os mandamentos, né? Que, claro, são importantíssimos também, né? Lei do trabalho. O trabalho dignifica o homem e tudo é trabalho. Nós estamos aqui estudando, trabalhando. É um trabalho que a gente está fazendo, um trabalho interno de melhoria. Então, quais são os benefícios desse trabalho? Realização pessoal, adquirir disciplina, aprender a conviver, a melhorar e estruturar nosso tempo e ter um propósito de vida. Por que as pessoas, quando se aposentam, né, elas ficam tão perdidas às vezes? Porque elas perdem um pouco aquele propósito, aquela motivação para viver. Aí o que elas vão ter que fazer? Vamos fazer caridade, vamos trabalhar na casa espírita, vamos ser voluntário no hospital, vamos empurrar a maca, vamos fazer alguma coisa no bem. Porque a vida é longa, né? A gente tem que aproveitar muito bem o nosso tempo encarnado na carne. Nosso tempo diário, nós temos que aproveitar bem nossa oportunidade reencarnatória. Né? Para trabalhar, para melhorar, para estudar. Né? Quais são os problemas relacionados ao trabalho? Tem pessoas que pensam sempre no ócio, né? Só querem ganhar, só no material. Exploração do trabalho, às vezes eu tenho uma empresa e vou explorar meus funcionários, pagando muito pouco, ou nem pagando. Ainda existe trabalho escravo no Brasil, infelizmente, né? Olha que absurdo. E o trabalho sem significado, com sensação de vazio. Às vezes a pessoa quer trabalhar por dinheiro e não tem nenhuma realização pessoal. Então ela pensa de forma muito materialista, né, na hora do trabalho. Então também trabalhar com coisas que te façam sentir bem, façam crescer, né? A lei da reprodução é essa, né, que a gente tem que reproduzir para novos corpos, novos espíritos, novos encarnantes. Dizem que a fila para reencarnar está muito grande e as pessoas estão cada vez tendo menos filhos e pensando em não ter filhos. Você vê, os jovens hoje falam em não ter filhos. A gente entende que está caro, a gente entende que está complicado o mundo, mas a gente tem que ter essa chance para esses espíritos darem continuidade à vida aqui na Terra. Nós mesmos voltaremos no futuro, né? Então teremos que ter pais dispostos a terem filhos. Aí a gente fala os problemas em relação à lei da reprodução. A família é super importante, né? Nunca abandonar, nunca ter esse laço afetivo como o primeiro laço, a primeira escola de uma criança, ter esse laço como um modelinho da sociedade, né? Se tem violência em casa, se a família não vai bem, a escola não vai bem, a sociedade não vai bem. Por quê? Porque as pessoas às vezes estão ali disputando, né? E quanto abandono de criança, e quanto abandono de lar, quanto separação, né? Não vamos julgar, mas né, às vezes é necessário, mas às vezes é premeditado. Aborto, por exemplo, abandono de criança, violência doméstica, vínculos adoecidos, quer dizer, a criança está tão mal na escola que ela vai lá, tá mal na escola que ela vai lá, tem problema na família. Na família ela leva isso para a sociedade. Traz também, às vezes, da escola muita coisa que ela aprende, que ela vê, né? Então é muito complicado. Então a gente tem que pensar sempre em educar bem nossas crianças e pensar que nós temos um compromisso com a vida, né?
Outro compromisso da vida, na lei da conservação, nosso compromisso com nossa própria vida, a nossa autoconservação, alimentar-se de forma equilibrada, fazer exercício, cuidar, nos valorizar. Existe o suicídio indireto. As pessoas vão lá, não tomam remédio, as pessoas vão lá, não tomam insulina, pessoas que se negam a fazer tratamento. E daí como que vai ser? Se ela não cuidar da alimentação, se ela não cuidar do exercício, ela está respeitando a vida que ela tem dentro dela? Daí a gente tem também respeitar o planeta, a vida no planeta. Por que as condições climáticas são tão complicadas? Poluição, superexploração dos recursos, quer dizer, tudo ganância, né? Dinheiro, materialismo, está todo mundo esquecendo de que deve cuidar do planeta. Né? Então, os desequilíbrios, né? Poluição, exploração dos recursos, extinção das espécies. Quantos bichos já desapareceram? Quantas plantas? Por quê? Porque a gente não está ligando para nada. Isso é amor real? Isso é uma espiritualidade, uma moral, uma ética? Não é. A gente não pode pensar só no material. Então, os cidadãos de bem vão pensar, não, eu vou evitar o excesso de compra, de roupa, de coisas, isso aqui vai se transformar em lixo, isso aqui eu vou só gastar dinheiro. Às vezes está sobrando na minha mesa no Natal, está faltando na mesa de outra pessoa. Às vezes eu estou com o guarda-roupa cheio de coisa e as pessoas passando frio. Né? Daí que a gente tem que ver que quando você tira demais da terra, dos recursos, você aproveita muito, está faltando para o outro. Às vezes até aquele empresário, aquele patrão que está tudo para ele e o empregado, seus funcionários estão lá, às vezes sem condição de pôr um filho na escola melhor, de fazer um tratamento médico. Então a gente tem que pensar nisso, nessa ética moral de cuidar do outro também. A gente tem que se amar, mas não só a gente, não só a nossa família. A gente tem que amar o outro, a gente tem que cuidar do outro. E isso é amar a Deus, né? Jesus não pediu que nós fizéssemos ao outro e a gente estava fazendo para ele. Quando a gente alimentasse uma pessoa, quando a gente vestisse, acolhesse um estrangeiro, a gente estava acolhendo a ele também. E quantas vezes a gente está no país e fica lá, porque esses cubanos, porque esses venezuelanos. Quer dizer, egoísmo, né? Tudo tem o egoísmo no meio, sempre. A questão da lei da conservação, quando a pessoa tem vícios, fumar, beber, tomar drogas, falta de auto-amor, suicídio, aborto, eutanásia. Eutanásia é aquela coisa que a gente fala, né? A pessoa tá doente e ela simplesmente quer fazer um suicídio assistido, ou você tá lá, a pessoa está numa máquina da UTI, você vai lá e manda desligar. Isso não é o correto, né? Porque o tempo de Deus é o tempo que aquela pessoa vai levar para desencarnar, você tem que esperar. E a tendência nos países desenvolvidos é isso, é regulamentar a eutanásia. O outro desequilíbrio na lei da conservação, quando a gente não pensa nela, negligência com o corpo ou mesmo o culto exagerado da aparência. Aquelas pessoas que vão na academia dia e noite, né, também. Tudo tem acesso, né, gente? Na lei do trabalho. Tem os workaholic que trabalham 24 horas e não pensam no lazer, na espiritualidade, e tem os que só querem saber do ócio. Então tem os dois extremos. Tem aquela pessoa que super sedentária e tem aquela exageradamente na academia 24 horas só pensando em corpo. Então tudo isso é falta de equilíbrio, né? A lei da destruição. A destruição ela é necessária para uma evolução, para uma transformação. A própria natureza tem mecanismo de destruição, né? Raios, enchentes. Só que no nosso caso, muitas vezes é desequilíbrio ambiental, que a gente mesmo não respeitou o planeta, né? Mas muitas vezes a lei da destruição pode vir com uma guerra e uma reconstrução. Pode vir com um divórcio, rompimento de um ciclo tóxico para um novo casamento, um novo relacionamento. Pode ser o abandono de alguma situação que você não estava bem. Mas também pode ser uma coisa boa para te ajudar a enfrentar perdas e lutos. Por exemplo, doença. Chegou a hora. A hora, você teve bem todo esse tempo, você adoeceu. Aí adoeceu, desencarnou. Você tem que encarar isso. É o ciclo da destruição e reconstrução. Destrói-se o corpo nesse mundo, mas o espírito vai ser acolhido no outro mundo. E brevemente vai voltar a reencarnar, né? Se as pessoas resolverem ter filhos, né? Porque do jeito que tá, ninguém quer ter filho. Então, às vezes a lei da destruição pode levar à violência, ao suicídio, assassinato. Então, o ódio faz com que você queira destruir o outro. As disputas, né? A autodestrutividade seria o suicídio, as pessoas que se cortam, né? O ódio, a vingança. Então, a destruição ocorre.
mas sempre vai haver a reconstrução. Vai ter um recomeço de alguma forma, né? A gente vê, se você chega numa floresta e tira todas as árvores, tudo isso vai reconstruir, vai regenerar. Não vai ficar igual era a floresta original, vai levar muitos anos, mas vai haver uma regeneração, né? Da própria natureza, é a resiliência da própria natureza. A lei de sociedade, essa aqui é importantíssima para todos nós, né? O ser humano é gregário, é naturalmente social. E aonde começa o primeiro núcleo? Família. E é o núcleo onde a gente tem mais dificuldades, às vezes, né? Então, temos que cuidar com nossos vínculos para eles serem positivos. Ali, no caso, olha, discussão em família, a criança vendo briga, aquela insegurança. A gente tem que viver em cooperação, tem que sentir um vínculo positivo de pertencimento. Eu estou feliz de estar nessa família, todo mundo me aceita, me ama, mas simplesmente começa um criticar o outro. Ninguém se aceita, ninguém se ama. Aí, como é que eu vou me sentir bem? Então, é a falha que começa e vai para a sociedade. Um fazendo bullying, criticando o outro, um querendo só os seus direitos as suas coisas, né? Primeiro meu, depois do outro. Né? O orgulho e o egoísmo. E sempre lembrar, né, que o que falta para a gente pode estar sobrando para o outro. Às vezes o que sobra para a gente pode estar faltando para o outro. Por que a sociedade é tão injusta? Por que é tudo tão desigual? Desigualdade social. Porque alguém ganha muito bem, enquanto alguém não ganha nada. Alguém come muito, tem muito, enquanto o outro não tem. Quais são os problemas na lei da sociedade? Isolamento social, que é muito sério, porque por pior que seja viver em família, né, difícil, viver em família, viver em sociedade, é bem melhor do que se isolar. Porque isolado a gente não aprende, a gente não cresce. Então, todas essas leis é para que a gente evolua juntos. Não tem que a gente se preocupar só com a gente e esquecer de levar junto os nossos familiares, de levar junto a nossa comunidade, né? Isso para crescimento material, para crescimento espiritual, para tudo, né? Não adianta, ninguém vai ficar feliz lá nos planos espirituais sabendo que seu ente querido está mal, né? Está numa situação ruim. Quais os problemas na lei da sociedade também, além dos conflitos familiares? Rejeição, exclusão e bullying. Dentro da própria família há rejeição e exclusão. Às vezes você tem aquela idealização daquele filho perfeito e ele não é aquele filho perfeito. Daí você vai excluir ele. Ele é teu filho, ele veio para essa encarnação para você viver junto, para você aprender junto, para você aprender a ensinar. Porque os filhos ensinam muito a gente, né? Acho que a gente aprende mais com eles do que eles com a gente. Lei do progresso. Então a meta nossa é a perfeição, né? Seres perfeitos. Então estamos tentando ser pelo menos menos difíceis, né? Temos que evoluir intelectual e moralmente. O que acontece? Nós temos duas asas. A asa do intelecto, da razão, está perfeita. A gente tem tecnologia, qualidade de vida excelente e tal, mas como é que está a nossa moral? Como é que está nosso espiritual? Todo mundo egoísta, todo mundo com problemas, com inveja, competindo um com o outro. Adianta ter tanto conforto material, tantos bens, tanto comida, tanta roupa, tanto glamour, se a família está desfacelada, né? Então é porque faltou a parte moral e espiritual. Bloqueios que acontecem na lei do progresso. Pessoas que estão estagnadas no materialismo, não querem crescer, não querem se conhecer, desanimadas com um vazio existencial, sentimento de fracasso, depressão. Muito do que acontece com a gente é isso. A gente sabe que a gente não está de acordo com o nosso plano espiritual, com o nosso planejamento. A gente sabe que a gente não cresceu ainda, que a gente ainda está egoísta. A gente sabe que a gente ainda está cometendo um monte de equívocos. A gente sabe que não está sendo justo com nossos familiares. A gente sabe que a gente está cobrando do outro coisas que a gente também não deu, né? Então a gente fica nesse dilema que às vezes vem na parte emocional e mental como doenças. Às vezes até espirituais, né? Porque muito assim do que você sente de culpa, de mágoa, de vergonha, vem os espíritos obsessores e colocam aquilo você mais para baixo ainda. Porque eles querem te levar ao suicídio, querem te levar a desistir. A pessoa fala, quer saber? Nem vou lá ouvir aquele pessoal falar de lei moral, não, que isso é muito difícil, muito chato. Tem gente que acha muito difícil, muito chato, né? E prefere esquecer, né? Beber, fumar, ir para o shopping, consumir, viajar. Só que nossa vida real é a vida espiritual. Então a gente vai deixar de progredir. A gente pode até estagnar, mas a gente não vai retroagir. Mas a gente pode deixar de progredir. A gente pode vir dessa vida e não querer nada. Por isso que a prova da riqueza é a mais difícil que tem, né? Se você vem rico, você vai esquecer de tudo isso aqui. Você vai pensar em você, em gerenciar a sua riqueza e em aproveitar a sua riqueza, né?
Os bloqueios, então, da lei do progresso. A desigualdade social, a violência e a pobreza. Então, tudo isso está muito interligado, né? Está muito interligado. Infelizmente, onde tem desigualdade social, a gente tem violência. A lei da igualdade. Como é importante, né? Se a gente está em comunidade, a gente saber que existem minorias. Você saber que você tem saúde, mas alguns não têm. Precisam de uma linguagem de Libras, de uma acessibilidade, usam uma cadeira de roda. Quantos de nós lembra, né? De dar o lugar do ônibus para quem tem uma deficiência ou para quem é mais idoso. E aquelas minorias que a gente sabe que o pessoal ataca, né? E julga, né? Tipo, é gay, seja o que for. Todos podemos ser incluídos, todos devemos ser incluídos. Não existe esse certo e errado, tá? Por isso que aqueles mandamentos, assim, muito rígidos, pecado, 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 isso aí só afasta as pessoas das igrejas, só afasta as pessoas da espiritualidade. Porque fica uma coisa muito condenatória. Porque todo mundo se sente errado, né? A gente sempre se sente. A parte, errado, olha, nem sei tudo isso. Às vezes a gente pensa assim, será que eu vou dar palestra? Eu vou ser hipócrita, porque metade disso aí eu não consigo fazer. Mas a gente tem que tentar, a gente tem que fazer, né? Porque o importante é que a gente esteja a caminho, que a gente esteja tentando se aperfeiçoar. E não quer dizer nada, né? A gente está aprendendo junto, a gente está sempre errando e acertando, né? Os direitos humanos, que são muito importantes, a inclusão de todas as pessoas, todas as raças, todos os credos, todas as situações, o idoso, a criança, né? Problemas devido à lei da igualdade, a falta da lei da igualdade, né? As pessoas não reconhecerem o preconceito, a desigualdade, a humilhação e a opressão. A lei da liberdade, essa é muito boa, né? O livre-arbítrio que a gente tem, inclusive para fazer coisa errada, para escolher o caminho errado. Se a gente escolher o caminho errado, o que vai acontecer? É como o GPS, gente, vai recalcular a rota. Entrei numa rua errada, a justiça divina, a espiritualidade sempre vai dar uma chance da gente recalcular a rota e chegar lá. A gente vai gastar mais tempo, vai sofrer mais, se escolher o caminho errado, pode escolher um caminho pedregoso, com buraco, não é o melhor caminho, mas vamos chegar do mesmo jeito. A misericórdia divina não é maravilhosa? Então, a lei da liberdade, por que Deus colocou esse livre-arbítrio? Porque ele poderia ter feito a gente super perfeito, robozinho, tranquilinho. Mas que graça teria? Como é que a gente ia saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim? A gente está nesse caminho desenvolvendo, aprendendo. E é muito bom, né, que a gente tenha toda essa chance, né, de evoluir, de melhorar, porque é um exercício que a gente faz, né? A saúde mental está vinculada a uma consciência e a uma autonomia. Às vezes até é ruim você não ter autonomia, né? É uma criança que ganha tudo pronto. Não teve a chance de ir lá, de escolher, de saber que escolheu errado, que fez. Não, desse jeito não dá, mãe, ó. Então você dá pronto para ele? Deus não deu pronto para a gente, né? Deu todo esse caminho aí das leis morais, mas não dá nada pronto. A gente pode errar e acertar. A gente tem essa experiência para fazer. Aqui é um laboratório, né? Aqui é um laboratório. A gente fala que é uma escola, um hospital, né? Não sabemos se não é um hospício também, né? A vida na Terra. Então, o mau uso da liberdade, o que pode levar? Um vai ser muito autoritário, achando-se dono do outro, o outro vai ser submisso excessivamente. Alguns vão ser dependentes emocionais, incapazes de viver sozinho. Aí o outro desencarna, o que vai ser de você se você está tão dependente emocionalmente daquela pessoa? Então sempre é ruim esse vínculo de codependência e dependência emocional, né? Então por mais que a gente ame alguém, a gente tem que deixar livre e tem que saber que a gente tem que se preparar para ficar sozinho. A gente nasce sozinho, eu falo sempre, e a gente vai embora sozinho, desencarna sozinho. Sozinho não, porque na espiritualidade tem gente esperando, mas de certa forma é assim. A gente não sabe, né, na família, quem que vai primeiro, né, se é o pai, se é a mãe, se é o filho. A questão do mau uso da liberdade, a licenciosidade moral e a libertinagem. Eu usei esses termos, até pus interrogação ali, porque eu nem sei se usa mais isso. Mas não tem gente que acha que tudo pode? Eu posso tudo, eu sou livre para fazer o que eu quiser, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero. Pode até fazer, mas vai colher as consequências, e não vão ser boas e não vão ser fáceis as consequências. Então não é ter medo da vida futura, gente, é ter medo, é ter receio de fazer algo ruim para você mesmo, né? Questão de realmente usar a lei da liberdade para ir por um caminho bom, que vai ser bom para você, para o outro, que vai te fazer crescer, e não te deixar culpado, ferido, magoado.
preocupado, né? Quantas vezes a gente se preocupa com o que a gente fez ou deixou de fazer, né? E a última das leis, a 10ª lei, que é a maior, que é a mais bonita, mas ao mesmo tempo a que ainda estamos caminhando, a lei da justiça, amor e caridade. Como é importante ser justo, ser bom e ser caridoso. A caridade é um trabalho também, as leis se interconectam, né? A justiça também, a justiça tem a ver com a igualdade também, né? O amor e caridade também junto, né? Claro que tem gente que faz caridade sem ter amor, tem gente que tem muito amor, bondade, mas não tem aquela condição de dar uma caridade material. Mas existe a caridade material, existe a caridade moral, então ouvir alguém, olhar para alguém, dar atenção para alguém é uma caridade. Então, as relações humanas devem se basear nessas leis, justiça, amor e caridade. O amor é um regulador emocional. Se você ama e é amado, você se sente bem. O Divaldo falava muito isso. Quem é amado não precisa andar armado. Quem é amado não precisa andar preocupado. Você está confiante que existe um Deus, você está confiante de que fez o que pôde de melhor pelos seus filhos, por você, pela sua sociedade. Não tem que ter medo da morte, não é verdade? Claro que, né, não vamos dizer que é bem fácil, né? Então a caridade é uma prática terapêutica. Então quais são os problemas, às vezes, da falta de caridade? Você está deixando o seu tempo ocioso enquanto tem gente precisando de você. Você está deixando sua casa cheia de alimentos, cheia de comida, sua conta do banco cheia de dinheiro e pessoas precisando de doação. Você vai levar isso para o plano espiritual? Como que a gente fala, caixão não tem gaveta, né? Não tem gaveta. Então, não adianta você querer acumular só para você e para os seus. Né? A gente precisa também ajudar as obras assistenciais, fazer caridade. E fazer com amor, né? Não fazer achando que está sendo lesado, né? Tem gente que paga imposto e acha que está sendo lesado. Claro, os impostos, se eles fossem bem direcionados, seriam ótimos. Mas, ao pagar imposto, você está ajudando pessoas, né, numa obra social, na educação pública, hospitais públicos. Então, assim, a gente sabe que faz parte pagar os impostos, né? Dai a César o que é de César. Mas tem a parte também da caridade, quando você faz com carinho por uma comunidade, carinho por uma classe, por um tipo de pessoas, assim. Tem gente que gosta de trabalhar com idosos, outros gostam mais de trabalhar com crianças, né? Enxovalzinho para bebê. Então, assim, tem tantas causas sociais, tem tanta coisa para se fazer. E se doar mesmo, né? Para a gente ver também o quanto a gente é feliz, porque às vezes a gente se acha, né? Ah, não tá boa a minha vida, estou deprimida, estou ansiosa. Mas às vezes é a falta de fazer caridade, de olhar para o lado, de ajudar alguém, de ser grato também, né? A injustiça causa culpa, ressentimento, sofrimento. A gente sabe quando a gente comete injustiça. A gente sabe. E aqui tem uns programas da FEB, né? Eu coloquei todos aqui porque para a gente lembrar. Drogas. Quando você toma drogas, lei de destruição, você não está conservando seu próprio corpo. A eutanásia é o problema contra a vida, né? O amor à nossa vida, a lei da conservação também. O aborto, também lei da conservação. O suicídio, também lei da conservação, nossa própria conservação. A violência, também. É conservação e destruição. E o que a gente fala, que essas leis, conservação e destruição, são as leis mais básicas, são as leis mais instintivas. O que faz a gente viver, sobreviver? É se ligar à vida, é a pulsão de vida. Eu quero proteger minha casa, eu quero proteger minha vida, eu tenho que comer, eu tenho que ter as coisas. Eu vou levantar cedo para garantir a minha vida. Eu vou cuidar do que é meu para não destruir. Mas será que a gente deve pensar só no meu? Só na minha família? Tem que pensar em termos de sociedade. Por isso que entra num nível mais elevado, que o sentimento humano vai se aprimorando, as pessoas vão aprendendo a ajudar o outro. As pessoas vão aprendendo a dividir. As pessoas vão aprendendo a ter empatia. Né? Então isso que é mais importante, a gente sempre está indo encaminhando em direção a sofisticar os nossos sentimentos, pensamentos, as nossas más tendências. Porque a tendência é a gente ser perfeito, né? Aqui mais uma campanha aqui da FEB, que é muito bonito. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, do amor e caridade na sua maior pureza. Construamos a paz promovendo o bem. Então, a gente vai cuidar conosco mesmo e com a nossa sociedade.
E as leis morais vão funcionar, agora para fechar, como um mecanismo de equilíbrio psicológico. Então, mesmo que você tenha cometido erros, a gente pode restaurar, a gente pode recomeçar, a gente fala reconstruir, né? A gente pode simplesmente se alinhar novamente à lei natural. Então eu vou ao encontro de reparar aquilo que eu fiz de errado. Comigo mesmo, né? Com o outro, reparar as relações, aprender a pedir desculpa, a perdoar. Então o que a gente vai fazer? Promover essa reforma íntima. A gente precisa se melhorar para crescer, para conviver melhor. Né? E as leis morais podem ser aplicadas na reforma íntima, na nossa melhoria. A gente tem que se avaliar todo dia. Como dizia Santo Agostinho, à noite fazer o nosso ato de contrição, né, que a católico fala. Lembrei agora que eu fui católica há muito tempo. A gente tem que fazer esse exame de consciência, né, que falam, né, nem de contrição, consciência. Então você vai ver se hoje eu fiz algo errado, se eu ofendi alguém. Nossa, mas acho que eu fui grossa para a caixa do supermercado aquela hora. Nossa, eu acho que eu fui impaciente. Então vamos melhorar para amanhã, né? Vamos pensar. Prática das virtudes. Então vamos trocar aqueles vícios, aqueles sentimentos ruins, aquelas emoções negativas por virtudes, por bondade, por tolerância, por perdão. Autocuidado. Sempre estar cuidando do nosso físico, emocional e espiritual. Vocês estão aqui, é um autocuidado. Cuidar da parte espiritual. Vem aqui tomar um passe, um atendimento fraterno, uma água fluidificada. É importantíssimo. Porque você vai se isolar e vai só ficar pensando e às vezes se afundando nas suas culpas, nas suas vergonhas, nos seus ódios, né? Pensando, ai, mas o fulano foi chato. Porque a gente está sempre colocando a culpa no outro, né? O fulano é difícil, meu trabalho é ruim, sempre pensando negativamente, né? E, claro, a melhor terapia é a terapia de Jesus, do Evangelho e a espiritualidade. Porque a Joana de Ângeles sempre diz que terapeuta melhor do mundo foi Jesus. O melhor médico foi Jesus. E realmente, né? E só ele mesmo ensinou a gente. E aonde que está o nosso tratado de bem viver? No Evangelho. É ali que a gente vai aprender as coisas. Seja o Evangelho, né, da Boa Nova, o Evangelho tradicional, seja o Evangelho espírita. Aí o serviço ao próximo também, para o nosso fortalecimento emocional e para os nossos laços sociais. Então, com certeza, se a gente tem um propósito, se a gente trabalha para o bem, para o próximo, a gente já está se melhorando. A gente já está cada vez mais indo em direção ao nosso propósito, que é sermos homens de bem, homens e mulheres de bem, né? Evoluir moralmente também é um processo de cura emocional. Então a gente vê assim, quem está um pouquinho melhor emocionalmente, moralmente, espiritualmente, tem uma saúde melhor. Tanto físico, como espiritual, como mental. Porque a pessoa é equilibrada, né? Equilibrada no comer, equilibrada nos exercícios, equilibrada no trabalho. Reserva um pouquinho de tempo para cada coisa. Disciplina, né? Emmanuel falava para o Chico. Disciplina, disciplina, disciplina. Nós temos que ter disciplina. Para tudo a gente tem que ter. A saúde mental não é apenas ausência de saúde. É estar em harmonia com a lei divina, com o próximo e consigo mesmo. Então, é o mandamento de Jesus. Né? Se a gente se ama o próximo e ama a Deus, a gente está em harmonia e equilíbrio. Vão acontecer coisas? Vão, mas você vai se reequilibrar. Você vai saber que em Deus você vai ter sua fortaleza e seu amparo. Você vai saber que no próximo você vai ter dado a ele e vai receber também carinho, consolação, amizade, né? Como é bom você enfrentar uma doença, mas com amigos, com família junto. Enfrentar um luto, com família, com rede de apoio. E a doutrina espírita e a casa espírita também é uma rede de apoio de todos nós. É aqui que a gente pode chegar, chorar, contar uma história, pode chegar, pedir um atendimento fraterno. É aqui que a gente vai ter nosso fortalecimento espiritual e mental, né? Então era isso, gente. Queria agradecer vocês. Desculpe a correria, porque para falar de 10 leis assim, rapidinho, né? A gente acaba correndo um pouquinho. Mas dá para falar de cada uma detalhadamente, né? E é muito importante para a gente tentar ampliar nossa mente, melhorar, seguir o exemplo de Jesus, do Evangelho. Vamos fazer nossa oração. Deus Pai de bondade,
Te agradecemos pela bênção da reencarnação, pela possibilidade de estarmos neste planeta, aprendendo, melhorando, trocando, tentando a cada dia seguir o exemplo da bondade de Jesus, dessa doutrina do Evangelho, dessa doutrina espírita, que saibamos nos equilibrar, que saibamos melhorar nossas relações em casa, no trabalho, no estudo, cultivando a paz, a tranquilidade, a amorosidade, a tolerância, que todos nós consigamos crescer na fé, na esperança e na caridade, em busca de um mundo mais pacífico, humano, que a gente consiga, nesse período de transição, nos tornarmos os trabalhadores da última hora, os homens de bem, que Jesus nos pediu que fôssemos. Seguindo os passos do Mestre, queremos abençoar a todos os encarnados e desencarnados do planeta, a todas as pessoas que precisam de equilíbrio mental, emocional, físico, que nós todos consigamos vibrar no bem, na paz, assim atraindo da espiritualidade amiga um mundo pacífico, amoroso e tranquilo, com justiça, fé e caridade. Assim seja. Obrigada, Neta.